Antes de mais nada, eu achava que não precisava de ajuda. Eu era um cara, né, que não tinha, na minha mente, nenhum trauma. Achava que as minhas crenças eram as crenças normais de um ser humano que tinha uma formação espiritual ou uma crença religiosa, ok, que isso não era um conflito, e que também lidava muito bem com o meu lado pessoal e lado profissional. Quando comecei a ter um desequilíbrio, a primeira coisa que eu reparei foi que a gente tem que deixar meio que o orgulho de lado. Aí eu falei, opa, peraí, realmente eu estou precisando buscar uma mudança. Aí eu fui deparando que traumas, o cara que achava que não tinha um monte, crenças limitantes, várias, e o pior de tudo, os conflitos e a autossabotagem. E quando eu fui buscar ajuda, eu falei, meu Deus do céu, como eu precisava de ajuda. Eu reparei que o quanto é importante ter alguém que tenha uma orientação, que tenha uma estrutura, que tenha um conhecimento externo e olhar externo para te contribuir nessa evolução. Eu percebi que eu precisava de ajuda foi quando eu me dei conta por que problemas simples se transformavam em problemas gigantescos. Porque eu dimensionava um problema que muitas vezes até nem existia, mas a minha mente criava. Eu comecei a perceber alteração do meu sono, eu comecei a perceber a minha irritabilidade, eu comecei a perceber o quanto eu não tinha capacidade de tomar iniciativa para gerenciar meu dia, começou a afetar o meu lado profissional. Aquele orgulho de não é nada disso, não é trauma, isso não tem nada a ver, é uma fase, é porque você está agitado, o estresse do dia a dia. Mas quando eu percebi que fisicamente eu comecei a ficar abalado, começar a recorrer, por exemplo, a bebida em exagero, aí você começa a ver, pô, não era assim, por que eu preciso disso? Por que eu tive essa atitude e não essa? Será que eu não tenho que mudar a minha atitude em relação a alguma situação? Então eu falei, opa, tem alguma coisa que eu preciso fazer. E eu não estou dando conta sozinho. Eu não me conhecia. Eu fui deparar que eu estava cheio de defeitos, porém tinha qualidades, só que isso estava totalmente desequilibrado. E é o que eu fui buscar com vocês e foi o equilíbrio. A bebida foi uma coisa. Será que eu preciso disso? Antigamente era prazeroso fazer. Agora eu estou vendo necessidade em fazer. Então eu estava buscando a bebida de uma forma de, olha, eu preciso disso para enfrentar meus problemas, eu preciso da bebida para lidar com uma situação, eu preciso da bebida para esquecer. Aí eu falei, puxa vida, isso não está correto. Sempre tive receio e medo de vários detalhes da vida, principalmente com relação à doença, e eu tentava escondê-los. Aí a gente sabe que vai colocando no copinho, uma hora ele transborda. E aí o meu transbordou, porque eu fiquei em estado de pânico, eu potencializava qualquer espirro como se fosse o fim do mundo para mim, e começou a incomodar. O cara que tem que ser perfeito, que sempre se julgava dono da verdade, eu comecei a perceber que eu estava perdendo o controle. Isso não pode acontecer. Eu tenho que tomar o controle de volta. E aí eu não conseguia. Falei, então eu preciso buscar uma ajuda, uma alternativa para lidar com isso. E aí, conhecendo vocês, porque comecei vendo as lives que vocês faziam, aí eu falei, tem alguma coisa a ver. Eles estão falando como se fossem as lives de vocês direto para mim. Aí procurei vocês e para mim foi extremamente importante. Foi aí, eu acho que a afinidade com relação ao trabalho, a credibilidade que vocês passavam e o que vocês me tocaram nas lives. Sabe, que você olhar para o lado, mesmo que sozinho, você fala assim, nossa, falou para mim. Hoje, agora, então, quais são as mudanças que você percebe em você? Nossa, vocês têm 2 horas, 3 horas para ouvir. A principal delas é o que eu fui descobrir, que eu não tenho capacidade de ter controle sobre tudo, todos, inclusive as nossas emoções. Eu vi que era uma pessoa mais equilibrada, mas eu não era uma pessoa melhor. Hoje eu sou uma pessoa melhor porque eu busquei o equilíbrio, eu busquei saber que eu posso e devo vivenciar as minhas emoções, é normal. Eu fui descobrir que o controle não existe, mas o planejamento sim, por isso que a figura do coach para mim foi importante. Então eu era uma pessoa extremamente controladora, planejadora e nada executora. Hoje eu sou uma pessoa que
pondero, porque sou uma pessoa racional, mas eu crio uma expectativa, só que dentro da capacidade de saber que essa expectativa pode não se cumprir, e muitas vezes até positivamente, coisa que eu não tinha. Então, eu acho que a positividade, o otimismo, o desapego, e isso também que a gente... não, eu sou desapegado, eu sou uma pessoa que doa os bens materiais, tá, mas e o desapego com relação à emoção? E aí eu aprendi com vocês que o desapego em relação à emoção é você deixar a emoção, qualquer que seja elas. Você não pode sentir raiva? Não, você pode. Então sinta, deixa ela passar. Descobri realmente que eu era muito mais imperfeito do que eu me julgava, aí que eu falo do orgulho. Para de achar que você é o bambambam, que você tem defeitos. Tem qualidade. E tudo bem. E tudo bem. E o que você vai fazer com esse defeito? Você vai alimentar esse defeito? Vai combater? Não. Como é que você vai poder lidar para levar ele numa boa, sem ter que controlá-lo? Então, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente hoje positiva, confiante, que aceita as coisas que estão sobre o meu domínio, digamos assim, mas sem o meu controle. Aceito o que acontece. Então, agora eu tenho aceitação, a gratidão de ter a oportunidade, a consciência de ter falado, poxa, eu preciso de ajuda, a gratidão de ter buscado ajuda, e aí sim, para mim foi importante, como eu disse, eu busquei ajuda no lugar que eu esperava receber ajuda. Se não fosse dessa forma, poderia ter sido de outra maneira, descoberto sozinho, eu acho que é praticamente, no meu caso, impossível. Eu ia voltar a só amenizar os problemas. Hoje eu enfrento meus problemas, então eu sou uma pessoa mais segura, ainda com medo? Alguns medos, sim. Isso capaz de ser para a eternidade esses meus medos. Mas eu sei lidar com essa situação graças ao quê? Ao trabalho que a gente tem feito, né? E aí, falando do orgulho, eu fui me sentir orgulhoso de ter o resultado que nós estamos construindo, e aí eu falei, esse orgulho eu posso ter, estou construindo. E aí tem os imprevistos de uma obra, né? Cai um tijolinho aqui, você vai pôr de volta, e assim vai. Então, eu sou uma pessoa hoje que eu acredito no futuro. Eu tenho uma ideia do futuro, só ideia. E o que vier, beleza, vamos lidar quando vier. Então, acho que é essa a grande mudança desse Sim. cara. Vocês me perguntaram onde foi que eu despertei que eu precisava de ajuda. A bebida. Hoje, o que eu faço? Quando eu quero beber, é pelo prazer. Eu tenho várias coisas que mudaram muito para mim. Muito. A aceitação. O lidar com a bebida, o lidar com as figuras que a gente trabalha bastante, né? Os papéis, né, que a gente, durante a nossa vida aqui, que a gente enfrenta. Essa construção que nós fizemos intercalado da terapia com o coach. Quem me pergunta, eu falo que eu acho que é fundamental. Com o coaching, eu brinco que eu trabalho o planejamento futuro. E com a terapia, eu vou buscar o que me impede ou o que pode me ajudar lá no meu passado. Então, eu brinco que numa semana eu trato do meu passado e na outra semana eu vejo o que é esse meu passado, que possa estar me emperrando, me autossabotando ou me ajudando, pode me ajudar para o futuro. Então, acho que esse intercâmbio que a gente faz, para mim, foi super construtivo nesse sentido. Não adianta achar que você vai levantar 200 quilos de uma vez só. Você tem que ir construindo passo a passo. E isso traz uma tranquilidade para você lidar tudo na vida. Com tudo na vida. Tá? Isso também foi fundamental. A partir de tudo isso que você falou, de como você se transformou internamente, como que você observa que isso impacta no seu dia a dia? Na relação com as pessoas. E o mais legal é a leveza dos ombros. Quando você se torna, ou você projeta aquilo que realmente você é, fica mais leve para você, e as pessoas ao teu redor se transformam radicalmente, que você fala, nossa, a minha relação com as pessoas mudou. As pessoas mudaram comigo. Em nenhum momento eu vi isso em ninguém. Acho que ninguém mudou comigo. Eu mudei com as pessoas. As pessoas ficam felizes ao seu lado porque você está bem. E por que você está bem? Porque, Kátia, é isso mesmo, você descobre que você é de uma maneira e se você tentar expor de uma maneira diferente, é ruim para você e as pessoas percebem. Então, para mim, o que
o relato da mudança ao redor foi ver o convívio que eu estou tendo. Todas aquelas picuinhas, aquelas justificativas, explicações que antigamente eu carregava para fazer, não tem mais. A descoberta que nós temos valores e que não são errados. A transparência, a aceitação, o desapego, sim, as coisas ficou bem evidente nessa minha mudança, radical mudança. Não é um processo fácil, vão surgindo outros fatores, mas, de novo, quando a gente quer, é diferente do que a gente precisa. E querendo, parece que fica mais fácil. Não é fácil? Não. É de uma hora para outra? De forma alguma. As oscilações são menores e dentro de um padrão um pouco maior. Só que aí você começa a ter consciência de antes de que vá lá para baixo mesmo, opa, o que eu posso fazer? Ah, tem a técnica tal, tem a ferramenta tal, tem a bebida, né, no meu caso. É necessária? Olha, não. Mas porque você tem outras ferramentas. Você começa a se sentir mais confiante de voltar mais rápido. Tendo ajuda, fica tudo mais tranquilo. O TFT me ajudou a me concentrar, o TFT me ajudou a me equilibrar. O TFT ajuda também nessa noção de você se focar. Se tem alguma resposta física, eu senti calor, eu senti sono, eu senti muitas vezes ficar irritado. E aí você vai fazendo irritado, mas acho que os toques te deixam concentrado, você fica pensando, mas essa frase, quando você vê, você faz automático, e aí tenho certeza que ajuda muito. Eu fazia como se fosse, o meu medicamento. Eu substituí o consumo de bebida pelo TFT, pela respiração, pela meditação, que vocês incentivam tanto que a gente faça, a educação, né, que o coach faz a gente trabalhar. Disciplina, colocar no papel, tirar da cabeça. Então, tudo isso, realmente, você vai chegando e fala, nossa, e aí se torna meio que automático. Você para no trânsito, no farol, antigamente você pegava o celular. Eu já me peguei fazendo TFT. O TFT me ajudou pra caramba. Para, respira, agora você fala em voz alta, vai buscar aquilo, é bem legal, bem legal. Eu, literalmente, aboli 2 máscaras com esse final aí, digamos assim, que estão falando do final da pandemia. Eu tirei a máscara necessária, física, por conta do Covid, e eu teria a minha máscara para mim mesmo, e, consequentemente, para as pessoas. Eu tinha uma máscara, eu lidava comigo de uma forma que eu vendia a ideia para as pessoas de um Dan perfeito, do Dan que tem que ser o correto. O Dan antes era o cara que se cobrava, que se culpava, que se punia, que achava que controlava. E o Dan hoje é o cara que tem a aceitação de saber quem é, ainda se descobrindo, tem a esperança de saber que pode mudar, porque tem ferramentas para mudar, tem pessoas que podem ajudar, tem capacidade de fazer. Eu sou a mesma pessoa, só que eu me vejo de outra forma. Eu hoje me amo. Antigamente eu tinha o ego acima do amor próprio. Isso também aprendi com vocês. E fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu tenho orgulho hoje de ser quem eu sou, e eu sei que eu posso conquistar mais coisas. Aprendi a não ser mais julgador, não ter que ficar justificando as coisas para as pessoas, e nem mesmo para mim, porque eu me justificava, eu fiz tal coisa. Não, errou, beleza. Ou você entende que você errou? Vamos seguir em frente. Na próxima você tem outra alternativa de escolha. Todo mundo tem algo a melhorar, a descobrir, a se conhecer, a lidar. Então, não tem uma receita. Eu acho que é importantíssimo o trabalho. No meu caso, o trabalho feito nessa harmonia, porque foi uma harmonia que nós criamos entre o coach e a terapia, e para mim foi fundamental exatamente por isso. Eu aprendi a não julgar. Eu não sei quem precisa mais ou menos, mas que não tenha dúvida que quem fizer vai descobrir um novo ser lá na frente. Vocês me perguntaram quem é o Dan de agora. Eu sou uma nova pessoa sem deixar de ter a minha essência, o que foi que... Mas eu sou uma nova pessoa. Então, todo mundo pode ser uma nova pessoa. Então, buscar o trabalho de ajuda, mesmo quem julga não achar que precisa, e foi o meu caso, é tão importante para quem julga achar que precisa.
Então, por isso que eu falo para todo mundo. Eu estou entendendo, graças ao trabalho que a gente tem feito, e eu me coloco no trabalho porque eu estou fazendo o trabalho junto com vocês, é o seguinte, de que tudo na vida é equilíbrio. Então, tudo que faz parte do nosso dia a dia, profissional, pessoal, emocional e espiritual, você pode trabalhar. Aí eu tenho que me equilibrar, mas por que eu estou desequilibrado? Eu não contava que eu tinha que mexer com as emoções, com os traumas, com o lado espiritual, com o lado das energias, que a gente trabalhou bastante também, e eu tomei consciência, isso me ajudou, para mim foi fundamental, e principalmente a espiritual. Eu tinha um conflito. Se alguém for curioso, como eu sou, buscar qualquer tipo de conhecimento, a cabeça começa a fazer assim. Mas esteja preparado, que não tem volta. Depois que abrir, você falar caixinha... Esse trabalho foi legal por conta disso, mexeu com tudo. Você acha que as pessoas ao seu redor percebem diferença em você? Total. Porque são muitas. Até as pessoas dizem da expressão do físico, da maneira que eu achava que eu tinha habilidade, eu tenho uma habilidade, eu articulo bem, porém eu achava que eu enganava as pessoas. Só que quem faz a leitura física, você vê quando a pessoa está, digamos, mais leve, mais sincera, mais brilhante, né, que a gente fala, do que quando não está. E várias pessoas falaram isso. Olha, Dan, você tá, nossa, tá diferente, você tá mais alegre, mais leve, menos rabugento. Eu tô percebendo que eu tô menos chato, eu tô vendo que as pessoas muitas vezes têm uma característica que era parecida com a minha, e aí eu falei, nossa, como eu incomodava as pessoas também. Então, é visível, com filha, com pai, com amigos, no profissional, mas o principal é comigo, porque eu deitava ou acordava me julgando, me questionando. Então, eu percebi o quanto eu mudei. E o quanto eu mudei para melhor, porque eu não tenho mais... Tenho, de vez em quando, assim, putz, mas realmente eu podia ter feito diferente. Mas antigamente era, ô, sua anta, por que você fez assim? Não, fiz porque eu não sabia. Se eu soubesse, eu não tinha feito. Eu deixei de ter que justificar. Primeiro porque eu estou sendo autêntico, é ótimo falar a verdade, para os outros e para a gente, porque gostou, é lógico, com educação, que a gente sabe que tem que ter, e o resto, nossa, é visível. Se eu for relatar coisas pontuais, são imensas as coisas que as pessoas falam, nossa, até atitudes minhas e tomada de decisões minha que eu estou fazendo sem aquela obrigação de eu preciso fazer isso para agradar o Edu, a Kátia, meu pai, meu tio, minha galinha, o papagaio, o meu chefe, ou minha crença religiosa. Aí preciso fazer isso porque, nossa, por que eu... Não, agora eu faço e as pessoas recebem a minha atitude, a minha maneira de pensar e agir. Tá, legal. Ok, ele está sendo ele mesmo. Antigamente eu tentava me moldar. Então, no meu caso, eu vejo que o redor, e isso também é importante, o redor mudou porque eu mudei. Eu deito a cabeça no travesseiro e eu falo assim, ufa, mais um dia que eu consegui ser quem eu sou na minha essência. Isso é fundamental. Quando eu fui na psiquiatra, eu falei para ela, não precisamos tirar o remédio. Ela, tá, Dan, realmente, ela falou, eu vou te dizer, eu estou orgulhosa de ver uma pessoa, e ela falou também por conta da tua característica, de ter a resposta tão dentro do que o protocolo médico diz com relação ao medicamento. Os 6 meses está sendo suficiente, você vai começar o desmame. Eu quero só que isso possa ajudar alguém. Eu estou com a gratificação, eu estou grato, eu estou orgulhoso de mim e eu gostaria que as pessoas que pudessem ter a oportunidade de ter essa sensação, essa emoção, o fizessem. E com a ajuda de vocês. Ajuda das pessoas à volta. E quando a gente está mudando, ou tem a intenção de mudar para melhor, querendo ou não, todo mundo vem ajudar.